Ao senador Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer àqueles que me antecederam, que me permitiram a possibilidade de falar 20 minutos. Dito isso, quero saudar os meus pares. Sua Excelência é líder da oposição, pode falar até 30. Obrigado, senhor. O senhor sempre benevolente, magnânimo e generoso. Quero saudar aqui os nossos convidados, me dirigir inicialmente aos dois generais que vão para o Supremo Tribunal Militar, dizer a Vossas Excelências que é importante que no exercício dessa missão, Vossas Excelências restabeleçam a competência do STM. Essa é uma das ações que nós estamos vendo acontecer agora. Militares não sendo julgados pelos militares. Militares condenados que não estão sendo levados em consideração o fato de que deveriam ser, caso a condenação se confirmasse, aprisionados ou encarcerados em cárceres militares. Então, essa questão da invasão de prerrogativas é muito grave. Então, eu alerto a Vossas Excelências que é importante que levem isso em consideração até para cumprirem bem o seu mistério. Senhor Gunê, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que eu tenho o hábito, e eu espero que ao longo desses 3 anos aqui como senador da República e quase 12 anos como deputado federal, mais 4 anos como vereador, ou seja, em mandatos eletivos, eu sempre me preocupei muito em tentar, e eu acho que eu consegui, distinguir, né, as personalidades públicas do cidadão. Tá? Então, quem exerce cargo público está sujeito ao escrutínio público, ao julgamento da sociedade. E apesar de Vossa Excelência não ter sido eleito pelo voto popular, Vossa Excelência tem uma representação política, né, que foi outorgada pelo conjunto, né, do Senado da República por designação do senhor presidente em exercício. E isso, de acordo com o próprio rito da nomeação de Vossa Excelência, obriga que Vossa Excelência venha a esse Senado da República, que é a Casa da Federação, que representa os estados brasileiros, né, participar de uma sabatina, onde, no caso de Vossa Excelência, além de tentarmos verificar de que forma Vossa Excelência vai se comportar no próximo biênio, caso seja confirmada a sua nomeação, como Vossa Excelência se comportou nesse período inicial. Então, nós já podemos aqui fazer juízo de valor e avaliação. Então, eu quero dizer a todos que me antecederem e aqueles que virão de forma precedente, que essa é uma casa política, sim, e que aqui haverá o debate político, sim, porque se for de uma maneira diferente, nós teremos aqui uma reunião de derviches ou de lagartixas que vão balançar a cabeça e vão convalidar uma impressão que é generalizada na sociedade brasileira, que nós somos apenas uma casa carimbadora ou ratificadora do que vem da presidência da República, o que não pode nem deve ser verdadeiro, até porque existem visões diferentes de mundo que necessariamente precisam ser expostas em função da pluralidade da nossa sociedade e o que preconiza a nossa democracia liberal. Eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que votei em Vossa Excelência na última vez que Vossa Excelência foi aqui indicado ao posto. Votei porque tive uma conversa com Vossa Excelência e com pessoas que ele conhece, que asseguraram que Vossa Excelência teria obediência à Constituição e isenção no processo do exercício de mandatário de chefe da Procuradoria Federal. Mas quero dizer a Vossa Excelência que minha opinião mudou. E é uma opinião. Vossa Excelência certamente tem razões para dizer de que por que se comportou dessa ou daquela forma. E hoje eu não me sinto confortável de reconduzi-lo. Por uma questão, inclusive, de respeito, eu ainda não votei. Vou fazê-lo depois de ouvir a fala de Vossa Excelência e ficarei aqui até o final da sua fala. Eu quero começar dizendo que, para mim, causa muita espécie o que eu chamo de jurisprudência de exceção ou de conveniência política. O Supremo Tribunal Federal, em 1999, num voto célebre, definiu que o foro por prerrogativa do presidente cessa com o fim do seu mandato. Em 2018, o então ministro Barroso, o ex-presidente, consolida esse entendimento
E lembre-se que em 2018 havia uma enorme pressão popular e política para que o Lula saísse da primeira ou da segunda instância e fosse para o STF. Mas o voto naquela oportunidade foi no sentido de manter a extensão do foro ou a limitação do foro à função da Presidente da República no exercício do mandato. Em 2024, 2023 muda-se esse entendimento por um voto monocrático. E em 2024, em final de 2024, existiam 6 votos favoráveis a esse entendimento. Mas note, o presidente Bolsonaro, que de acordo com a Constituição, deveria ser, caso fosse julgado no STF, julgado pelo Pleno, pelo conjunto do STF, por uma interpretação regimental do STF, passa para uma turma, num movimento singular, num movimento único, num movimento claramente ditado pela conveniência política. E Vossa Excelência apresenta uma denúncia no dia 18 de fevereiro contra o presidente e outras pessoas, e só no dia 26 de março desse ano de 2025, 18 de fevereiro de 2025, é que se conclui o julgamento sobre essa nova interpretação sobre o foro privilegiado. Então, Vossa Excelência investigou o presidente da República, o ex-presidente da República, com o argumento de que existia um deputado federal envolvido, então, por conexão, 2.000 pessoas estavam no mesmo balaio. Me pareceu uma interpretação absolutamente rasa, que demonstrou um caráter político, com um inidatismo. Nunca aconteceu isso na história da República. É o primeiro presidente da República, ex-presidente, que é julgado no Supremo Tribunal Federal sem que passasse pela primeira e pela segunda instância, como foi o caso do descondenado Lula da Silva, que foi julgado na primeira, segunda e terceira instância, tá? E como foi o caso de outros presidentes que o antecederam. Então, esse tratamento especial, ao contrário, mostrou um viés político, arbitrário, de interpretação por conveniência da legislação, na contramão da jurisprudência firmada nos últimos 20 ou 30 anos. Então, me desculpe, mas Vossa Excelência participou desse processo, então é um dos motivos que me levam a não votar em Vossa Excelência, na sua recondução. Aliado a esse fato, nós tivemos aqui uma série de situações. Por exemplo, nós escutamos aqui que a questão do Covid vitimou 700 e tantas mil pessoas e é imputado ao presidente Bolsonaro isso como se fosse um crime. As pessoas, talvez, na tentativa de aviltar, né, ou de provar um ponto de vista que não tem amparo na realidade, se esquecem que a Covid-19 é um processo, senhor presidente, que ocorre depois de 100 anos, é a única referência que temos da gripe espanhola, que vitimou o mundo inteiro. E que a vacinação começa aqui apenas 30 dias após, ou 40 dias após, ter começado no Reino Unido. Foi o primeiro lugar onde se vacinou no mundo. E todo cidadão brasileiro teve acesso à vacina, e quem comprou foi o governo federal. Aliás, quando os governadores do consórcio do Nordeste se miscuíram no processo, jogaram 50 milhões de reais para uma loja que vendia maconha, e nenhum deles foi penalizado, nem foi imputado, e um deles, inclusive, hoje é chefe da Casa Civil do governo do descondenado. Nós estamos falando aqui da rodovia 319, que estava atolando os caminhões. Eles se esqueceram de dizer que quem é contra a 319 é a atual ministra Marina Silva, que faz parte do governo do descondenado e que tem trabalhado contra esse processo de integração nacional que começa em 1973. O PT esquece que passou 18 anos governando. Então, se há culpa, vamos imputar quem tem. Invasões. Se coloca aqui a invasão que ocorreu no dia 8 de janeiro como uma tentativa ou um desfecho de um golpe, um pretenso golpe que não aconteceu. E pessoas foram condenadas a 17, 14 anos de uma forma absolutamente desproporcional. Quando se fala aqui de que não se deve banalizar, concordo, mas não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. Porque se houve invasões, depredação, inclusive morte de pessoas, agressões pessoais que foram feitas pela esquerda aqui em 2017, em 2014, em 2015, em 2016. Por que não se tratou dessa forma, esses criminosos de esquerda? Porque quando é da esquerda, senhor presidente, chama-se movimento social. Quando é da direita, é golpe militar. Esse infelizmente, é o divisor, né? É o processo que nos afasta. Vossa Excelência fez uma afirmação, senhor Gonet, de que a anistia poderia ser inconstitucional em função
de ataque ao Estado Democrático de Direito. Primeiro, eu me arrepio todo quando se fala em democrático. Democrático está no meio de países que são regimes de exceção no mundo inteiro. República Democrática do Congo, República Democrática da Coreia do Norte. Então, democrático, eu desconfio já dessa palavra. Então, Estado de Direito. A própria Constituição de 1988 surge de uma grande concertação nacional, onde a anistia é a peça fundamental, é a base, é o alicerce. E querer interpretar a Constituição como se não pudesse, né, fazer um processo de anistia por problemas políticos. Aqui não há nenhuma das exceções que foi recepcionada na Constituição na época. Um país que tem 40 anistias e um histórico de reconciliação nacional é querer continuar a dividir o país. Então, lamento a manifestação de Vossa Excelência, que inclusive acontece de forma extemporânea, antes que o fato concreto fosse apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Segundo, a questão do impeachment de ministro. Desculpe, é outra invasão de competência, entre tantas que têm acontecido no nosso Brasil. E eu lamento que tenha sido Vossa Excelência que tenha verbalizado ou vocalizado esse tipo de pensamento. Se o Estado brasileiro vai restringir ao Ministério Público Federal a condição de apresentar denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, a autocontenção vai para as calendas gregas. Nós já temos uma dificuldade porque quem modera o Supremo Tribunal Federal? Quem estabelece o que está como fundamentado na nossa Constituição de uma democracia liberal, o sistema de freios e contrapesos. Então, querer impedir que o cidadão brasileiro, de forma livre, denuncie o poder, é uma volta, é um retrocesso democrático que agride de morte a nossa democracia, fere a autonomia do poder legislativo e, ao mesmo tempo, é uma demonstração de corporativismo extremo e de autodefesa. Desculpe, senhor eminente procurador, mas me causa espécie esse tipo de declaração que secunda, inclusive, declarações dadas por ministros do Supremo Tribunal Federal que não querem perder o poder e, aparentemente, não querem ser julgados por ninguém. Então, não existe poder absoluto. Aliás, o poder absoluto corrompe absolutamente. Nós tivemos aqui pessoas falando, por exemplo, de Cid, um delator que mudou o seu depoimento quase 8 vezes. E me causa espécie que Vossa Excelência não tenha desqualificado ou tornado nulo esse depoimento. Porque quem muda 8 vezes o seu depoimento, certamente, e aliás ele fala isso na Veja, foi pressionado para fazer essa mudança de depoimento e de requerimento que fez. Então não foi eu que disse, foi ele que deu declarações a revistas ou os seus áudios foram vazados nesse sentido. Pela ordem, presidente, eu só queria saber, assim, muito respeitosamente, o tempo do meu colega senador. Não é por nada, é porque eu também estou aguardando o retorno das minhas intervenções e está todo mundo cheio de compromisso. Senadora Elisiane, eu fui tolerante com todos os senadores, inclusive com a senadora Soraya, que foi 20 minutos. Eu não posso interromper. E não faço distinção de senador e senadora. Eu tenho o mesmo direito. Muito bom, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Para mim, uma coisa, eu vou esperar a conversa, o despacho auricular. Procurador Gonet, eu não sou um operador do direito, não tenho a pretensão de lhe dar aula nem lição. Eu sou um economista, aliás, não tenho nenhuma referência diferente, sou um político, mas aprendi que a justiça precisa ser inerte. Ela age quando provocada. E nós estamos vendo a justiça continuar a agir de ofício, especialmente no caso do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um inquérito instaurado de ofício que vai demorar 7 anos. Você não acha normal? Que é justamente o inquérito do fake news. O relator foi designado pelo presidente, se afrontou o princípio do juízo natural. Há uma clara violação do sistema penal acusatório. Vossa Excelência, o que Vossa Excelência representa, que é o titular da ação, muitas vezes é ultrapassada no processo. Censura a imprensa e censura prévia, o que é mais grave. Porque a censura por si só é odiosa e inconstitucional, mas a censura prévia é duplamente odiosa e injustificável. O antagonista, o cruzoé. A questão do sigilo não tem prazo definido. Um inquérito normalmente é 10 dias, 30 ou 90, 7 anos, não vai acabar nunca.
Nós vemos aí deputados, vejo o Nicolas Ferreira, um dos deputados mais proeminentes do Brasil, ele teve suspenso no Twitter e Instagram. Não foi um Twitter ou uma afirmação, foi a sua rede social inteira, isso é censura prévia. Isso é tentativa de calar, de emudecer, de acabrunhar as pessoas que pensam diferente desse país. Isso é inaceitável. O senhor tem ideia de quantos PADs ou PETs ou coisa parecida são filhotes desse processo do fake news? Eu tenho informação que são centenas. Milhares de pessoas estão sendo investigadas, sigilos quebrados, pessoas censuradas no seu Twitter, nas suas redes sociais. Isso, sinceramente, virou uma espécie de inquisição, sem controle. E Vossa Excelência é alguém que tem acesso a esses processos, hoje. Quando eu perguntei a Vossa Excelência na vez passada, o senhor disse, não conheço. Ok, mas agora o senhor conhece. O senhor pactua com esse tipo de situação, com essa exceção que já dura 7 anos, 7 anos inteiros, de alguém que hoje comanda praticamente o judiciário brasileiro. A questão do vaza-toga, sinceramente, senhor procurador Gonê, isso faz com que fique muito mal o judiciário perante a sociedade e a opinião pública. O que foi dito ali foi imoral, foi injustificável. Eu fiz uma petição ao CNJ. Perguntei ao CNJ se poderia abrir um procedimento para apurar por que o senhor Ayrton, juiz auxiliar, aborda um funcionário do TSE e diz a ele, olha, usa a criatividade para arranjar a prova contra A ou contra B. Sinceramente e francamente, aí eu recebo a informação que eu estou querendo investigar o ministro Alexandre de Moraes. Não, eu não disse isso. Interpretação do corregedor. Faço um segundo pedido ao CNJ, na mesma linha, com novos dados que foram trazidos pelo senhor Tagliaferro. Esse cidadão Tagliaferro, hoje, o senhor sabe disso, está com o seu passaporte apreendido, seu salário suspenso, pedido de prisão feito. Virou réu. Né? Virou réu. E sabe quem é o juiz, senhor Gunê? A quem ele denunciou. Como é que a gente pode ter um Estado de Direito? Aí a gente fala, agressão ao Estado Democrático de Direito, faça-me um favor. Qualquer país do mundo que tivesse seriedade no seu judiciário, se debruçaria sobre esse caso, mandaria apurar. E não quem foi acusado ser o juiz. Não é possível isso. O presidente já está em 30 minutos, presidente. Não, vai não. Eu escutei a senhora atentamente. Não, senador, não é contra o senhor, Vamos, não. Deixa, ele vai concluir, senador. Final, presidente. Eu fui interrompida com buzinaço direto. Eu preciso ouvir, eu tenho uma viagem para fazer agora, eu quero pelo menos senadora, ouvir ele vai concluir. Senador Rogério Marinho, eu peço a Vossa Excelência, com toda a paciência, como pede a senadora, aceite o pedido dela, por favor. Meu presidente, eu digo a Vossa Excelência o seguinte, que esse é um momento único. Nós somos mas Vossa Excelência excedeu 8 minutos ou mais. Temos a oportunidade de fazer aqui. 8 minutos ou mais. O senhor procurador vai ter todo o tempo necessário para nos responder, não tem? Mas ele vai responder, mas eu acho que Vossa Excelência podia concluir. Ele volta e fala de novo. Não volta não. Vossa Excelência, por exemplo, eu acho que Vossa Excelência, há pouco instante atrás, faltou com a verdade. Vossa Excelência não é economista, não. Vossa Excelência é professor de Direito. Já sabe muito direito, senhor. Vossa Excelência faltou com a verdade. Economista e fraco. Professor de Direito. Bom, aí vem a questão do Felipe Martins, procurador. Felipe Martins ficou preso 6 meses. Eu entrei com a ação, inclusive, no Ministério Público, pedindo que fosse apurado a ação do Fábio Shor. Porque errar é humano, mas reiterar o erro e isso prejudicar alguém e submetê-la a 6 meses de prisão. E Vossa Excelência agora, depois que foi comprovado que tem dados de geolocalização, tem recibos de Uber, tem tudo, a PGR acusa Felipe Martins de fraudar o sistema. Quer dizer, ele, a vítima, foi aos Estados Unidos e fraudou a sua entrada lá para prejudicá-lo, para ele ser preso. Nem o romance de Kafka, A Metamorfose. Para concluir, senador. Quem não leu, por favor, leia. É um negócio assim, kafkaniano. Então, senhor presidente, eu vou concluir dizendo o seguinte, eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas tenho mesmo, de verdade. Acho que o senhor é uma pessoa que tem reputação, tem ilibada, como disse aí, como é que é? Conhecimento jurídico, mas Vossa Excelência, no exercício desse pouco mais de 2 anos, me desculpe, eu não posso votar no senhor e reconduzi-lo, porque as ações da PGR, de uma maneira geral, feriram o processo legal. É minha opinião. Agradeço, senador. A ampla defesa, a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, a representatividade popular. E veja, para concluir, senhor presidente,
Qualquer pesquisa de opinião pública que eu tenho acesso a várias mostram que, sei lá, 30% apoia a decisão do judiciário, 30% é contra, 40% está no meio. Só que quem apoia o judiciário, presidente, apoia pelo motivo errado, apoia porque está agredindo o adversário, não é porque considera o judiciário idôneo, não é porque considera o judiciário isento, não é porque considera o judiciário equilibrado. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência provavelmente vai ser reconduzido, porque tem maioria aqui, não com o meu voto. Mas que Vossa Excelência repense o que aconteceu. Parabéns, senador. E nos Parabéns. próximos 2 anos, sem a necessidade de ser reconduzido, porque por isso que eu sou contra a reeleição, presidente. Porque, às vezes, as pessoas passam 4 anos fazendo concessão para ser reelegido nos 4 anos seguintes. Que Vossa Excelência não faça futuramente essas concessões.